Boa noite, queridos. Que a graça, a paz de Jesus esteja aí onde você está. Amém? Você recebe? Quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus. Algo que o Senhor falou ao meu coração, onde hoje até pela manhã estava conversando com o pessoal ali e alguns, falando, nossa, isso é o que acontece na vida do cristão. Se a gente não se aperceber, a gente acaba dessa maneira. E nós vamos lá para o livro de Juízes, no capítulo 14. Nós vamos falar de alguém que é muito conhecido, onde nós tiramos muitas lições e muitos princípios para a nossa vida, para nós não cairmos nas mesmas coisas. Então, Juízes capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. O livro de Juízes é um livro aqui onde ele está contando a história do povo de Israel. O período dos juízes aqui, deixa eu te contextualizar. Eles saíram do Egito, na liderança de Moisés. Moisés instituiu outro líder, foi Josué, mas Josué não deixou nenhuma liderança. E aqui no livro de Juízes, não tendo ninguém aqui para liderar, Deus começa a levantar pessoas, juízes, a qual com um intuito militar, onde eles construíam, eles agregavam pessoas para o exército para lutar contra os povos que vinham contra eles. E é este contexto que nós estamos aqui, por que tinha tanta guerra? Porque esse povo ele tinha um ciclo. Ele era um povo que primeiro ele estava na presença de Deus, aí depois ele se afastava da presença de Deus, ele pecava, ele se afastava da presença de Deus, aí vinham os povos, subjugavam eles se arrependiam, iam para Deus, se arrependiam, Deus levantava alguém para libertá-los, eles eram livres, adoravam a Deus, e isso começava tudo de novo, e isso foi por um grande período. E aqui nós vamos falar de Sansão. Então, Juízes capítulo 14 diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Guarde essa palavra que nós vamos ver que ela vai aparecer várias vezes aqui e nós vamos falar sobre algo aqui. Versículo 2, quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor e que o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe. Você veja a tamanha força que ele tinha, que ele rasgou um leão. Aqui diz como um cabrito. Você já conseguiu rasgar um cabrito? Não, Mas Sansão era a força, o poder de Deus sobre ele. Versículo 7. Então, foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando ele voltou para cá, para se casar com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu o mel. E eles também comeram, mas não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Agora, pule sua Bíblia aí, Juízes 16, versículo 18 e 20, umas páginas para frente, acho que uma ou duas, dependendo da Bíblia. Versículo 18 vai dizer assim: Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela e levaram a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então,
Ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono pesado. Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor, ou algumas Bíblias, o Espírito do Senhor, o tinha deixado. A história aqui de Sansão, ela fala sobre escolhas e oportunidades. E na nossa vida ela é feita de oportunidades, ela é feita de escolhas. E eu tenho certeza, se eu perguntar aqui para você, se você já se arrependeu de alguma oportunidade. Você já se arrependeu? Muitas pessoas vão dizer: eu já me arrependi. Voltaria atrás? Será que eu posso voltar? Nós pensamos muito nisso. E nossa vida, ela é feita de oportunidades, ela é feita de escolhas. Às vezes nós pensamos: se eu pudesse, eu faria de maneira diferente. E aqui Sansão é uma história que ela traz. A história de Sansão, ela traz os relatos, da Bíblia, ela nos traz que ele foi um homem muito privilegiado. Ele teve muitas oportunidades. Ele teve muitas oportunidades e escolhas que veio sobre ele. Boas oportunidades, mas as escolhas dele nós vamos ver que não foram tão boas. E essa é uma história marcante que ela fala sobre a força que Deus deu e manifestou na vida de um ser humano. A força que Deus pode manifestar. Então, Sansão aqui, deixa eu te contextualizar, ele era um homem que tinha tudo para dar certo. Deus chegou a ele, Sansão, Deus encheu ele do poder dele, o Espírito Santo, como nós lemos ali, ele se apossou, ele foi um dos juízes, como eu falei, naquela época tinham juízes, e todos os juízes, eles tinham exércitos, mas Sansão era o único homem que não precisou construir exército. Ele dava conta de tudo sozinho, ele era um tanque de guerra, ele era uma arma, ele não era normal como os outros juízes. Ele teve o privilégio de ele mesmo ele mesmo era o exército. E ele era um homem cheio de privilégios. Só que com todos esses privilégios, com tudo que Deus pôs na vida dele, ele brincou com o que ele tinha. Aquilo que Deus colocou nele, o deixou orgulhoso. E ele achava que ele podia quebrar regras. Ele achava que ele era o cara. E Sansão, um dos privilégios dele é que ele foi filho de pais de muita oração. Porque Sansão, se você voltar ao capítulo 13, ele vai dizer assim que a mãe de Sansão, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Mas o anjo do Senhor, ela orou, e o anjo do Senhor apareceu para ela e falou que ela teria um filho. E quando fala o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala ali que vai anunciar esse nascimento, ali se chama, uma teofania, uma aparição do próprio Cristo. Quando fala o anjo do Senhor no Antigo Testamento, o próprio Cristo se manifestou ali como um anjo e veio trazer a notícia. Mas quando ele traz essa notícia do nascimento de Sansão, ele diz que ele teria um chamado muito específico. E uma das coisas era ser nazireu. E ser nazireu, ele não podia algumas coisas. Ele não poderia usufruir de algumas coisas como os jovens daquela época faziam. Os jovens daquela geração. Ele precisava ser diferente dos outros. Ele precisava agir de maneira diferente. Então, o que é o nazireu? Nazireu era alguém que, separado por Deus, alguém que não podia nada da uva, ele não podia nada de bebida forte, nada que fosse da uva ele não poderia tocar em cadáver, e ele não poderia cortar, a navalha não poderia passar pela sua cabeça, porque ele era separado de Deus. E Deus, quando fala isso para ele, o anjo do Senhor aparece e fala, ele já fala para a mãe: você já não vai mais fazer isso. Então, ele já era nazireu, a palavra de Deus diz, desde o ventre. Então, querido, nazireu o que é? Separado para o uso exclusivo de Deus. Você é separado para o uso exclusivo de Deus? Você foi separado? Sansão foi separado. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele tinha uma unção visível. Mas assim mesmo, ele escolheu viver perigosamente. Ele escolheu viver de uma maneira perigosa. A história dele, quando a gente lê ali todo o capítulo, ela vai encerrar no capítulo 16, ela mostra que ele tinha unção, ele tinha dons, ele teve experiências sobrenaturais. Mas não é só disso que se sobrevive. É preciso ter caráter, temor e santidade. Sansão, ele nasceu com um propósito.
Ele foi chamado com um propósito. Ele era um projeto de Deus. Ele foi projetado por Deus. Sansão, ele era ungido, ele tinha aquela força física, ele tinha um propósito de liderar, um propósito de honra. Ele nasceu com um propósito, ele era um milagre. A sua mãe era uma mulher de oração, o seu pai era um homem de oração. E então Sansão, ele tem essa anunciação, como eu falei, do anjo. Você já pensou um anjo chegar para anunciar? Na sua casa, eu acredito que um anjo não chegou lá para anunciar. Não chegou? Às vezes não. Nós não tivemos, muitos de nós não tivemos esse mesmo privilégio de Sansão. Alguns, no dia do seu nascimento, talvez tenha sido um dia que não foi muito feliz para os pais. Talvez essa anunciação tenha sido marcado por dor, por rejeição, por abandono. Sabe, mas eu quero te dizer que você pode não ter sido planejado pelos seus pais. Mas você foi planejado por Deus. Deus planejou você. Deus te projetou. O Salmo 139 vai dizer que Deus nos formou de maneira assombrosa e maravilhosa. Foi Ele que te projetou. Ele que te fez. E Deus, querido, Ele não comete erros. Deus não tem erros. Então Sansão era um libertador para aquela época. Você hoje é resposta de oração para a vida de alguém? Você pode dizer para o seu irmão do lado, você é resposta de oração. Fala para ele. Sabe, a sua existência é prova de que Deus confiou algo que você tem para essa geração. Você é fruto do Senhor, é projeto de Deus, você foi projetado por Deus. Mas Sansão viveu ele viveu no limite. E é às vezes o que acontece conosco. Às vezes na nossa vida nós vivemos no limite. Sabe, Sansão, ele era separado, ele tinha um propósito. E quem é separado não pode viver como o mundo vive. Sansão, ele não quis fazer, ele não fez algumas coisas que precisavam ser feitas. E a queda de Sansão, ela foi lenta, ela foi progressiva e ela foi muito discreta. Quando o inimigo vem contra um libertador do Senhor, ele não vai vir com algo que nós sabemos que vai nos derrubar, mas de maneira discreta. E a palavra de Deus diz lá, Juízes 14, no capítulo 14... vai dizer que Sansão frequentou lugares errados. Diz assim, Sansão desceu as vinhas de Tímina. Querido, lembra que eu te falei que ele não podia nada da uva? O que ele foi fazer na vinha? Eu não posso, mas eu vim aqui assim, só para sentir o cheirinho da vinha. Sabe o que isso revela? Às vezes nós fazemos isso. Tem lugares que nós vamos que não é para nós ir. Mas isso revela que os lugares onde você frequenta, revela o que você está procurando. Isso revelava o que Sansão estava procurando. Ele não podia, mas ele queria estar naquele lugar. Seja essa revelação física ou virtual. Seja onde você vai, com quem você anda, o que você tem consumido. É assim que Sansão aconteceu e aconteceu a queda. Nós vamos ver que aconteceu a queda dele. Ele teve relacionamentos errados. Ele falou ali na palavra, que a palavra diz, ela me agrada aos meus olhos. A palavra de Deus já tinha colocado ao povo de Israel que não era para eles casarem com ninguém fora do povo. E ele vai lá e escolhe uma mulher do povo filisteu, do povo inimigo. E o que diz a palavra ali que nós lemos? Ela me agrada os olhos. Eu vi, eu quis, eu desejei. E aqui ele faz uma aliança errada, uma aliança que destrói propósitos. Querido, se você não é jovem, adolescente, você que vai casar, case com a aliança certa. Case com as pessoas dos mesmos valores que você tem. Porque duas pessoas não andam de mãos dadas quando seus valores e as direções são ao contrário. Tem que ser pessoas do mesmo valor. Sansão, ele desonrou os pais. Ele ignorou o conselho do pai dele. O pai dele falou assim, mas não tem mulher aqui? Não tem na casa? Ele falou, mas é aquela que me agrada, eu quero aquela. Sabe, quem não ouve conselhos, ouve consequência. Talvez os mais jovens, teu pai te dá um conselho. E a gente também, quando foi mais jovem, muitos de nós não ouvíamos os conselhos dos nossos pais. Porque, eles são velhos. Eles não sabem de nada. Eles não entendem. Eles são pessoas que têm experiência, pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos dar o direcionamento. E Sansão, ele não ouviu o pai. E a Bíblia fala que quem honra pai e mãe, seus dias são
prolongados. Quem desonra, antecipa a destruição. E a gente vai ver que teve coisas que ele não contou para o seu pai. Ali, Juízes 14:9, vai dizer que quando ele vai lá e pega o mel, porque ele pega de dentro do cadáver, ele não falou nada. Ele não contou o que ele fez de errado. Por que ele escondeu? Porque ele sabia que estava errado. Nós, às vezes, escondemos coisas, queremos esconder coisas de Deus e sabemos que estamos errados. Sabe, quem não confessa a sua fraqueza, será a causa, fraqueza não confessada, será a causa de uma tragédia no amanhã. A gente tem que confessar a nossa fraqueza para Deus. Deus, eu não estou conseguindo. Sansão não confessou, porque se ele falasse para o pai dele dizia assim, menino, você fez tudo errado. Agora nós vamos começar, o teu voto vai começar tudo de novo, porque se você quiser procurar depois lá na sua casa, e você ler lá em Número 6, está toda a questão como era o voto de Nazireu. Se o Nazireu ele tivesse contaminado, tinha que raspar a cabeça e começar um novo voto. Tinha que começar tudo de novo. Sansão ali, ele já tinha uma fama, ele já tinha uma reputação, e ele não quis começar de novo, porque isso ia dizer que ele caiu. E ele não quis fazer isso. Ele não contou nada para o seu pai. Ele escondeu. Sansão, ele se isolou. Sansão não tinha amigos. Sabe, ele caminhava sozinho. E quem caminha sozinho é presa fácil. Nós não podemos andar sozinho, querido. Alguém precisa saber de nós, precisa saber do nosso coração. Alguém precisa conhecer o nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 4:9 que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Sabe, se você tem essa tendência a andar sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de líder, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso nada disso, eu sei como é que faz. Isso nos faz com que a gente caia lá na frente. A gente não pode andar sozinho. A palavra de Deus diz que não é para nós andarmos sozinhos em momento nenhum. Sabe, nós precisamos de alguém que tenha liberdade, porque nós fazemos coisas erradas e nós temos pontos cegos na nossa vida. E nós precisamos de alguém que tenha liberdade para vir dizer assim, ei, você está errado. Ei, você está pecando. Ei, você fez da maneira errada. Deus coloca essas pessoas para nos punir? Não, porque Ele nos ama de maneira inigualável. Ele quer nos corrigir para não nos perder. É por isso que Deus faz isso. Então, quem não presta conta para ninguém, mais tarde ele pode fracassar. Ele vai fracassar. Quem não presta conta, fracassa. Então, quem é separado, Sansão aqui foi separado, não pode viver como o mundo. Sabe, querido, isso remete a nós. Nós somos separados por Deus, amém? Você é separado por Deus? Você aceitou Jesus como teu Salvador? Sabe o que você agora é? Representante dos céus. Você é embaixador dos céus, você representa os céus, você representa o Pai. Então nós não podemos andar como os outros andam, nós não podemos andar como o mundo anda, né? Existem coisas que os outros fazem que nós não podemos fazer. Existem coisas que os outros vão fazer e nós não vamos fazer. Há limites, e esses limites não são limites religiosos, são limites de protetores, de proteção. Quem é separado vive diferente. E Deus te separou para você ser um libertador. Para você ser aquele que vai levar e libertar a geração. Porque o Senhor, quando Ele vê, Ele não vê uma pessoa, Ele não salva uma pessoa, mas Ele vê gerações atrás daquela pessoa. São gerações. E nós temos esse privilégio agora de ser chamados o quê? Filhos de Deus, a palavra diz. E esse privilégio exige de nós postura. Esse privilégio exige que nós tenhamos uma postura o quê? Do reino, da pátria onde nós somos, da casa onde nós somos. É esse privilégio que nós temos. E nós temos que representar. Quando você sai, você não representa bem a sua casa, o seu pai. E agora nós temos que representar bem o nosso Pai Celestial. Sansão não fez essa representação boa. E às vezes nós também não fazemos. Sansão, ele voltou para um lugar que não era para ele voltar. Sabe, Sansão voltou para lugares que Deus já tinha tirado, que Deus já tinha Deus tirou dele. A palavra de Deus vai dizer lá, Juízes 14:8, versículo 8, diz assim, saiu Sansão do caminho para ver o corpo do leão morto. Da onde ele saiu? Do caminho. Nós temos um caminho para seguir. Nós temos uma maneira a seguir. E se nós sairmos do caminho, nós caímos. Sansão, ele saiu do caminho para olhar aquilo que ele já tinha vencido.
Ele já tinha vencido o leão. Foi ele, não, o Espírito de Deus, porque como nós lemos, o Espírito de Deus se apossou dele e ele aniquilou com o leão. O Espírito de Deus que ajudou ele a vencer, mas ele quis voltar. E o problema não era ele ir lá olhar o leão. O problema não foi esse. O problema que está escondido aqui era o orgulho, a curiosidade, a vaidade. Sabe, ele queria se provar. Ele quis se provar. Mas eu sou bom mesmo, ó. Rasguei um leão. O orgulho é algo que fica escondido em nós. E a força de Sansão se tornou a sua maior fraqueza. O que Deus, querido, já te ajudou, talvez você já saiu de lugares, os lugares que você saiu, os lugares que você se libertou, os lugares que Deus já te libertou, dos pecados que você já foi liberto, não volte para lá. Aquilo que Ele já te ajudou a matar, não revisite. As tuas fraquezas, todos nós temos fraquezas. Nós não visitamos as nossas fraquezas. Nós sabemos que temos a fraqueza, que nós temos que saber. Mas nós não voltamos, nós não visitamos. Sabe o que é interessante? Que a gente vê e você observa que Deus nos liberta, Deus liberta muitas pessoas, Deus tira, mas tem gente que ainda está flertando, namorando com aquilo que Deus já sepultou. Sabe, tem gente que está voltando, às vezes para relacionamentos tóxicos do passado, pessoas que Deus já tirou, já eliminou. Esse não é para estar no teu círculo, esse não é para estar na tua mesa, mas volta a revisitar. Sabe, pessoas agora talvez algo disfarçado de controle. Aí agora eu consigo, agora eu já estou mais firme na fé, eu posso lidar, não tem problema. Se eu ver um videozinho ali, não é bem uma pornografia, não tem problema. Eu consigo, revestido de controle. Eu consigo lidar. Não tem problema, uma bebida. É só um golinho, é só um brinde. A palavra de Deus diz que Sansão não podia nada. É só um brinde, eu consigo controlar. Não, eu não vou fazer, mas os meus amigos estão fazendo. Eu só vou lá ver. Sabe, eu estou lá naquela roda, eles são murmuradores, tem muita fofoca, mas eu não fofoco, eu só estou ali. Saia dos lugares que Deus já te tirou, Deus já te tirou de lá. Ele não te quer lá. Sabe, cuidado com o olhar. Cuidado com aquilo que você olha, com aquilo que você vê. Porque o olhar, ele é a porta da queda. A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da alma. E nós podemos tropeçar com aquilo que nós vemos, se a gente não administrar bem o domínio próprio. É o fruto do Espírito, domínio próprio. Mateus vai dizer que se os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Os olhos, cobiça dos olhos. Sabe, eu quero, eu desejo. O olhar, ele nos leva para coisas que a gente não deveria. Esse é o ciclo do pecado. O ciclo do pecado é assim, eu vejo. Não, eu só vi. Aí vai para o pensamento. Agora eu penso, mas daí não sai dos meus pensamentos. Mas não sai dos meus pensamentos. Aí eu sinto, vai para o coração. Mas eu estou com uma vontade de fazer isso. Não, mas é errado. Vai para o coração. Aí o que ele faz? Realiza, cai, pecado, ação. Esse é o ciclo do pecado. Sabe, não volte a olhar para o lugar de onde você foi tirado. Não volte a olhar para o lugar de onde Deus já te tirou. Sabe, é o leão morto, a carcaça morta. Isso é horrível. Onde há coisas mortas, que é a analogia que o pecado não é agradável. Ele tem mau cheiro. Não agrada ao Senhor. Mas Sansão viu mel lá. Tem mel. Tem mel no cadáver? Tem. Mas é pecado. O pecado, às vezes, ele parece doce. Ele é doce. Ele é satisfatório para a carne. Mas é pecado. Sabe alguns exemplos que nós temos, às vezes, de mel na carcaça que nós voltamos? Mas é mel. É docinho. É gostoso.
Alguma das coisas, às vezes nós nos envolvemos em palavras com pessoas que têm palavras sem verdade. Passa pregações ou pregações agradáveis, coisas motivacionais, sem confronto com o pecado. Isso nos agrada, é mel, é docinho. Sabe, conselhos que aliviam a consciência, mas não tratam a raiz. Às vezes temos a ideia de um ministério, não, mas eu tenho um dom, um ministério. Mas essa unção, ela é usada para autopromoção. Uma liberdade sem limites. A gente pensa, mas Deus é amor. Essa frase, Deus é amor, virou desculpa para pecar. Virou desculpa para viver sem santidade. Usar a graça como licença para a carne. Usar a graça como maneira de poder pecar. Às vezes nos negócios nós nos envolvemos com esse mel, oportunidades, né? Parcerias com pessoas que não têm o temor de Deus. Parcerias, ganhos com mentiras, corrupção ou extorsão. Porta aberta, nem sempre é de Deus. Nem sempre a porta aberta vem de Deus. Ambições, disfarçamos a visão da nossa ambição. Tratamos como projeto. É um projeto, é um chamado. Eu vou influenciar pessoas. Mas o desejo profundo não é influenciar pessoas. É ter muitos likes, muitas visualizações. Esse é o mel que nós acabamos nos envolvendo. Sabe, Deus, Ele sabe do nosso coração. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu quero te dizer que nem toda doçura vem de Deus. Nem toda doçura é de Deus. Satanás, ele coloca mel no cadáver, na carcaça, para a gente ficar mais tranquilo naquilo que Deus disse que não é para tocar. Para a gente pegar aquilo que Deus disse, isso daí não. Esse daí não é para você, querido, eu tenho outra coisa. Agora, por que a gente vai atrás daquilo que está morto, se nós temos um Deus que prometeu a nos dar, que Ele emana uma terra que emana leite e mel? Nós não precisamos voltar para aquilo que é podre, aquilo que está estragado, aquilo que está morto. Porque Deus é um Deus que Ele emana leite e mel nas nossas vidas. Então fuja do mel, fuja da carcaça. Porque o problema não é o pecado, mas o salário do pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Satanás cobra esse salário bem cedo. Então é perigoso a gente voltar ao cadáver. Sansão era um homem que ele estava com aparência. Ele tinha aparência. Ele era um libertador. Mas passado ele foi andando no tão automático e não fazendo mais o que tinha que fazer, que ele ficou sem a presença. Ele tinha apenas aparência. Sansão, ele não percebeu que o Espírito de Deus já tinha saído dele. Acompanha comigo lá, Juízes 16:20, diz assim: então ela chamou Sansão, aqui está falando, né, de Dalila, quando já está todo acontecido aqui. Ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Espírito de Deus já tinha deixado. Querida, aqui se você ler a história, umas 3 vezes antes, Dalila, ela vai pedindo ali qual era o segredo dele, da força, e ela vai ali incomodando ele. E sempre acontece a mesma coisa. Quando ele fala que é uma coisa, os filisteus estão vindo, ele levanta, derrota todo mundo. E aqui ele já tinha contado qual que era o segredo. E ele pensou: vou sair igual das outras vezes. Estou cheião do poder de Deus aqui. E essa é uma das frases mais tristes da Bíblia. Mas não sabia que o Senhor já havia deixado. Mas não sabia que o Espírito de Deus não estava mais nele. Sabe, Sansão foi chamado para libertar uma nação. Mas ele virou escravo de si mesmo. Ele nasceu para brilhar, mas ele viveu em trevas. E às vezes isso acontece na nossa vida. Deus nos chamou para algo específico e nós não estamos vivendo a maneira como que Deus nos chamou para viver. Sansão achou que ainda estava tudo bem. Ele achou que ele estava abafando. Ele ainda tinha aparência, ele ainda era forte.
ele tinha a estrutura física, ele falava como antes, ele se movia como antes. Ele se acostumou com a unção, mas ele perdeu a presença. Sabe, na nossa vida, às vezes nós andamos no automático. Nós oramos no automático, nós lemos a Bíblia no automático, fazemos nosso devocional no automático. E muitas vezes, algumas vezes, nós nem percebemos que naquele momento o Espírito de Deus não está ali mais conosco. Sansão aconteceu dessa maneira. Ele confiou o quê? Na força natural, na força dos braços dele. Ele achou que era ele que fazia. Ele achou que aquilo que ele tinha, os dons que ele tinha, era a capacidade dele. Sabe, nós achamos, Deus, Ele colocou dons na minha vida, Ele colocou dons na sua vida, Ele colocou talentos na sua vida, e nós achamos que é a nossa capacidade. E nós usamos isso para o reino de Deus? Não, nós usamos isso para o nosso benefício próprio. Isso era o que Sansão fazia. Sabe, e o que importa para Deus não é o que a gente faz para Ele, mas é quem nós somos nele. É isso que importa para Ele. Quem nós somos nele. Quem você é nele. Sansão ignorou a voz de Deus. Ele ignorou os conselhos. Ele achou que a presença estava. Não estava mais lá. Você vai ver que no final da história dele, quando os filisteus pegam, continuando ali no capítulo, chegam nele, a primeira coisa que eles fazem, eles furam os olhos de Sansão. Lembra que eu falei para você? E via uma mulher, e via vinha, e via aqui, e via ali. Os olhos. Eles chegam e furam os olhos dele. Mas antes dele ficar cego fisicamente, ele já estava cego espiritualmente. A visão espiritual dele já tinha ido embora. A sensibilidade espiritual dele não tinha mais. Ele não percebeu que foi aos poucos, que o coração dele foi se afastando aos poucos. Ele não percebeu que as alianças que ele tinha feito, tinha comprometido o relacionamento dele com Deus. Os princípios de Deus tinham sido violados e ele não percebeu. O Espírito Santo, ele saiu. O Espírito Santo, quando ele sai em silêncio. O Espírito Santo, ele não vai fazer barulho, ele não vai ter uma luz piscando, ele não vai dizer, estou saindo. Não é assim. O Espírito Santo sai e a vida ela continua igual. Só que vazia. Vazia. Sabe quando você começa a sentir aquele vazio? O Espírito Santo. Tem algo faltando. O Espírito Santo. Sabe, e Sansão aqui, ele viveu perigosamente. O afastamento de Deus foi acontecendo gradativo. É assim que acontece conosco. O afastamento de Deus é algo gradativo. É algo aos poucos. Porque tudo aquilo que não é alimentado, morre. Se eu não alimentar o meu espírito, se eu não alimentar, ele morre. Sabe, lá em Gálatas vai falar as obras, o fruto do Espírito e as obras da carne. E vai vencer e vai ficar aquele que é alimentado. Sansão alimentou a carne. Sabe, não viva perigosamente. Ele viveu perigosamente. Ele tinha algo para fazer. Ele tinha uma missão, um propósito. E ele viveu no perigo. Ele não quis viver separado. Se você tem vivido assim, nesse perigo, às vezes eu vou, às vezes eu não faço, eu faço errado, mas volte para a presença de Deus. Volte para a presença de Deus. Saia do lugar de morte. Volte à presença. Sansão, ele conseguiu dominar um leão, mas ele não dominou a si mesmo. Sansão, ele caiu, mas não foi o fim. Porque graças a Deus sempre tem algo para os escolhidos dele. Juízes 28 vai dizer que Sansão, ele está lá, ele era para ser o libertador, alguém para brilhar. E a história dele acaba que ele está entretendo o povo filisteu. Ele acaba como um palhaço de picadeiro. E ele pega e ele se lembra de Deus, e ele se levanta. Ele pede para ir no meio das colunas. Lá estava toda a liderança do povo filisteu, muitas pessoas. E ele fala,
Aí aqui, daquela maneira, ele fala, sincero, ele levanta e ele vê que não é ele. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. E mesmo cego, mesmo preso, humilhado, ele faz essa oração e Deus ouve. Sansão matou mais filisteus na sua morte do que quando estava vivo. O propósito dele era esse. Era exterminar com o povo filisteu. Ele matou mais na morte do que quando ele estava vivo. Sabe, a gente aprende aqui que apesar das quedas, erros, fracassos, o propósito de Deus na minha e na sua vida, ele será cumprido até o fim. Porque Deus tem um propósito. Sansão, ele morre com os braços abertos, pedindo força para se vingar dos inimigos. Mas a gente vê um libertador que vem depois, Jesus. E ele morre de braços abertos, pedindo a Deus, perdoa os meus inimigos. A morte de Sansão gerou muitas mortes. A morte de Jesus trouxe vida e vida em abundância. Você pode se colocar de pé? A minha pergunta para você nessa noite é: quais lugares você tem frequentado? Quais mesas você tem sentado? Com quem você tem feito alianças? Para que lugares você tem voltado que não era para você voltar? Que Deus já te tirou de lá e você tem voltado? Quais são os seus relacionamentos? Como é a relação com os seus pais? Sabe, quando a gente aceita Jesus, nós estamos num caminho e nós estamos sendo guiados nesse caminho e nós estamos caminhando, estamos numa caminhada. E ninguém melhor do que você para saber se o caminho que você está vai te levar para o céu amanhã. Nós temos oportunidades de conhecer cada vez mais a Cristo. Nós temos uma igreja, nós temos amigos que podem nos ajudar a chegar no céu. Oportunidades e relacionamentos sadios. Oportunidade de ouvir a palavra, oportunidade de conhecer o Evangelho, oportunidade de conhecer a Cristo, oportunidade de conhecer o Consolador. Nós temos essa oportunidade. Agora, o que você vai fazer com toda essa oportunidade? O que você vai fazer? Qual a decisão você vai tomar? Sabe, o que muda a nossa vida não é o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente pratica. Talvez você tenha passado, você tenha pecado, você tenha caído em pecado, e pode ter sido, e vem na sua mente, e vem vozes, esse é o pecado mais terrível, esse é o pecado mais terrível, você não é perdoado, não, esse Deus não vai te perdoar. Sabe, Satanás, ele é o acusador, é ele que está te acusando, é ele que traz essa acusação, porque há perdão. Quero dizer que nada do que você fez diminui quem você é para Deus. Deus te ama da mesma maneira. A última palavra de Jesus na cruz é: está pago, tetelestai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Então não tente ser melhor do que Deus. Deus já te perdoou, Ele te perdoa. Perdoe-se você também. Há uma graça de restauração. E eu creio que essa graça está aqui. Essa graça que restaura. Essa é a boa notícia. Eu não tenho a presença não é como antes. A presença não é como foi lá no começo, no dia que eu aceitei a Jesus. Eu não tenho mais alegria dessa salvação. Eu quero te dizer que a presença, ela volta quando nós temos um coração quebrantado, arrependido e humilde na presença do Senhor. O Espírito Santo hoje, ele te chama para abandonar todo o mel da carcaça, fechar as portas perigosas, sabe, cortar alianças que estão destruindo. E nós temos que buscar essa presença urgente. Você foi criado para ser um libertador. Você foi criado, você nasceu como resposta de oração na vida de alguém. Você nasceu para ser resposta de oração, não para viver em ruínas. Volte para o lugar onde tudo começou.